pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um quadro Tirando Dúvidas. Eu sou o professor Fernando Ferreira e vamos hoje responder algumas perguntas bem interessantes que nos foram enviadas. Ok? Vamos lá? Qual foi o primeiro campo de concentração nazista? Foi o campo de concentração de Dachau. Dachau é uma pequena cidade da Alemanha que fica a aproximadamente 20 quilômetros de Munique. Vamos então para a segunda questão. Qual é a diferença entre os principais regimes que governam o mundo? Aqui se refere ao socialismo e ao comunismo. Qual é a diferença entre eles dois e também qual é a diferença entre o nazismo, né? Vamos então por parte. Em teoria, o socialismo ele tem uma justificativa muito boa para a população, principalmente para as camadas mais pobres. O socialismo é um sistema econômico que visa a manutenção e produção de bens que sejam comum a todos, que a sociedade seja mais justa, mais igualitária, e estes ideais eram defendidos por Karl Marx, grande pensador da humanidade. Por outro lado, o comunismo faz parte da corrente socialista. Passa a ser, então, um sistema político e econômico, onde os bens produzidos pela classe trabalhadora passam a pertencer efetivamente ao governo e cabe a este dividi-los em partes iguais. Daí vem a situação comum, comunismo, comum a todos. Em teoria, esta forma de governo traria mais igualitariedade dentro da sociedade. Na prática, não é bem isso que acontece. Outra questão. Qual é a diferença, então, do nazismo para o comunismo e para o socialismo? Os ideais nazistas, eles são, de fato, parecidíssimos com os ideais comunistas e com os ideais socialistas. Tudo na teoria é uma coisa e na prática se transforma em outra. O nazismo então tem como diferença prioritária o totalitarismo e o absolutismo na questão do poder do governo. Isto torna o comunismo e o socialismo totalmente diferentes dos ideais nazistas. A próxima pergunta. Se Hitler era do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, que compartilhava ideais comunistas, por que as primeiras vítimas do nazismo foi em Dachau, que era comunista? Boa pergunta, não é, gente? E a resposta é simples. Pelo que nós notamos no que foi dito anteriormente sobre os regimes ou formas de governo, o nazismo era totalitário e absolutista. Então, os ideais de Adolf Hitler não batiam com os ideais dos comunistas que estavam em Dachau. Por esta razão, eles foram os primeiros prisioneiros e daí surgiu o primeiro campo de concentração na cidade de Dachau. Próxima pergunta. O que é o capitalismo? É um sistema político, econômico e social onde o capital dirige o trabalho. Ou seja, ele é mais aberto, ele é mais amplo às questões capitalistas que envolvem os bens de serviço e bens de produção. Obviamente ele não é perfeito, mas ele atende muito mais às questões sociais do que o próprio comunismo e o socialismo. Ele possui interesses socioeconômicos que facilitam a ascensão financeira da sociedade. O socialismo e o comunismo não queriam diferença entre as classes sociais, em teoria. No capitalismo existem essas diferenças entre ricos e pobres. Das três formas de governo, o capitalismo ainda é aquela que
possibilita à sociedade uma condição de vida melhor. Próxima pergunta. De que forma o Império Nazista caiu? Em 1945, logo no começo, as tropas nazistas começaram a sofrer grandes derrotas. Então, o Exército Vermelho, como ficaram conhecidos os soldados soviéticos, entraram na Alemanha, na capital, no mês de abril de 1945, forçando cada vez mais os alemães a se refugiarem na própria capital e forçando também Hitler a se refugiar em um bunker nazista que ficava abaixo da chancelaria, onde era a sede de seu governo. Sendo assim, oficialmente, no dia 30 de abril de 1945, Hitler se suicida com a sua esposa Eva Braun. Próxima pergunta. Por que os americanos ficaram de fora dessa Batalha de Berlim? Eles se focaram em ajudar os soviéticos, os franceses e os ingleses a derrotarem os alemães. Então a derrota em 1945, durante a entrada dos soldados soviéticos em Berlim, já estava praticamente certa. Os americanos passaram a voltar o seu foco, então, para aqueles que forçaram eles a entrarem na Segunda Guerra Mundial, que foram os japoneses. Próxima. De que adiantou as explosões atômicas produzidas pelos americanos? Esta é uma pergunta que gera muitas controvérsias e muita polêmica também, porque alguns afirmam que os Estados Unidos queriam demonstrar o seu poder de possuir tal arma de destruição em massa. E os Estados Unidos defendem a ideia de que foram utilizadas para acabar com o conflito mundial, ou seja, com a Segunda Guerra. O fato é que, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima. No dia 9 de agosto daquele mesmo ano, lançaram a segunda bomba na cidade de Nagasaki. Acredita-se que, no momento das explosões, cerca de 300 mil vítimas foram feitas. Em contrapartida com o estrago que foi feito na Batalha de Pearl Harbor, os americanos superaram em 300 mil vítimas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, das perguntas que foram feitas. Deixem seu like, façam sua inscrição e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima.